Jesus deseja acalmar as tempestades que você possa estar enfrentando em seu casamento. Em Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, a Bíblia nos fala sobre uma história muito interessante. Jesus estava com seus discípulos em um barco e, de repente, vem uma grande tempestade. A fúria das ondas é intensa, a fúria do vento também é muito intenso, correndo o risco de afundar aquele barco. E os discípulos estavam então apavorados, com medo, assustados. E diz a Bíblia que Jesus estava descansando na polpa do barco. E os discípulos vão até Jesus e acordam o mestre e diz: Mestre, o Senhor não se importa que nós estamos perecendo? Jesus se levanta e diz: Homens de pequena fé. E aí ele repreende o vento, repreende o mar se aquieta, o vento se aquieta. Diz a Bíblia que houve grande bonança. Quero usar o barco aqui como uma metáfora para o seu casamento. E as tempestades ou a tempestade, as ondas, a fúria do vento, como uma metáfora para as adversidades, obstáculos e problemas que você porventura esteja enfrentando nesse momento em seu casamento. Qual é a lição preciosa que nós podemos tirar desse texto? Jesus estava no barco. E por que Jesus estava no barco? Porque a sua presença estava ali, aquele barco não afundou. Isso significa que a presença de Jesus no seu casamento é a garantia de que esse casamento não vai afundar. Se Jesus estiver presente, se você tiver consciência de que Jesus está presente no seu casamento, não apenas na vida de um cônjuge, mas no casamento, esse casamento vai permanecer sobre as águas, sem afundar. Outra coisa interessante que nós aprendemos nesse texto é que diante do medo, do pavor, os discípulos acreditavam que Jesus não se importava. Eles dizem para Jesus no verso 38, Mestre, não te importa que pereçamos? Mas Jesus se importa sim. Ele se importa com a nossa dor, Ele se importa com o nosso sofrimento, Ele se importa conosco, Ele se importa com as adversidades que nós enfrentamos. E Ele já provou isso. Provou ali no barco para os seus discípulos quando ele se levanta e ele diz ao vento que se acalme, ao mar que se aquiete, quando ele repreende o vento e o mar, né? Então ele se importa. E ele já provou isso na cruz, dando a sua vida por nós. Ele se importa que nós pereçamos, ele não quer que nós pereçamos. Ele deseja que nós experimentemos em nosso casamento a sua bênção, a sua paz, a sua bonança. Ele deseja tocar em nosso casamento com o seu milagre. Então, diante do medo, diante do desespero por conta das circunstâncias ou das adversidades, nós corremos o risco de achar que Jesus não se importa, mas Ele se importa sim. Há um texto muito precioso na palavra de Deus, em Romanos 8:32, que diz assim: Aquele que não poupou nem mesmo seu único filho, antes o entregou por todos nós, como não nos entregará juntamente com Ele todas as outras coisas? Então Ele já provou o seu amor, Ele deu o seu único filho por nós, então Ele se importa. Ele se importa se você está sofrendo no seu casamento, Ele se importa se você não está experimentando plenamente a sua bênção e o seu favor no seu casamento. Ele se importa com a sua dor, Ele se importa com as suas lágrimas e Ele já provou isso. Mas às vezes, diante do desespero e do medo, nós agimos igual aqueles discípulos no barco. Senhor, o Senhor não te importa que pereçamos, mas Ele se importa e Ele já provou isso. Ele deseja gerar bonança no seu casamento, paz no seu casamento. Uma outra lição que nós aprendemos nesse texto é que Ele se levanta e Ele repreende a fúria do vento e a força das ondas naquele mar. Ele estava naquele barco, ele estava presente naquele barco. E isso foi uma certeza, uma garantia de que aquele barco não iria afundar. Então nem sempre a gente não vai enfrentar tempestades, a gente não vai enfrentar adversidades em nosso casamento. Podemos sim, vez ou outra, enfrentar tempestades e adversidades em nosso casamento. Mas nós precisamos ter a consciência, a fé e a certeza de que Jesus está presente. Outra coisa interessante é que a gente percebe que essa tempestade sobre aquele barco não era uma tempestade comum. Lendo
os dois textos e comparando o capítulo 4 de Marcos e o capítulo 5 de Marcos, nós percebemos que aquela tempestade não era uma tempestade comum, não era apenas um fenômeno natural. Havia por trás daquela tempestade uma ação maligna, uma influência maligna. Por quê? Porque no capítulo 5, Jesus chega a Gadara e ele vai libertar aquele jovem que está possesso e oprimido por espíritos malignos, né? Aquele jovem que estava no cemitério ali. Então, provavelmente, possivelmente, aqueles espíritos malignos que estavam oprimindo aquele jovem, sabendo que Jesus estava chegando a Gadara, sabendo que Jesus estaria promovendo a libertação daquele jovem, eles, de alguma forma, se levantam através das ondas, se levantam através da fúria dos ventos para fazer com que aquele barco, né, afundasse. Então a gente percebe que às vezes algumas circunstâncias que acontecem no casamento, algumas lutas que acontecem no casamento, não são coisas comuns ou naturais, mas são batalhas espirituais, são realmente levantes do nosso adversário. Mas nós não precisamos ter medo. Por quê? Se Jesus está conosco, se Jesus está no barco do nosso casamento, diz a palavra que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então esse Jesus nos dará vitória sobre essa tempestade, certo? Tenha ela origem natural ou tenha ela origem espiritual. Quais são as tempestades que você está enfrentando hoje no seu casamento? Quais são as adversidades que você está enfrentando agora no seu casamento? Problema de relacionamentos, questões financeiras, questões de saúde que têm de alguma forma atrapalhado vocês, questões com os filhos. Quais são os problemas, quais são as tempestades que você está enfrentando agora no seu casamento? Creia que Jesus é maior do que todas elas. Creia que se Jesus está presente no barco do seu casamento, esse barco não vai afundar. Ele vai permanecer sobre as águas. E ele diz para você, não tenha medo, apenas creia. Não tenha medo, apenas creia. Não tenha medo, apenas creia. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu casamento e que haja bonança no seu casamento, que haja paz no seu casamento, diante de todas as adversidades ou tempestades, que Jesus repreenda a fúria dos ventos e a força das ondas no seu casamento. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa e que o seu casamento seja um pedacinho do céu. Shalom, shalom, graça e paz.